Tem coisas que só o tempo revela. E uma delas é que a maioria das pessoas não muda de vida porque tomou uma grande decisão num único dia. Muda porque começou a repetir algo diferente todos os dias. Em silêncio. Sem aplausos. Sem que ninguém percebesse. Napoleão Hill estudou por mais de 20 anos as mentes dos homens que construíram impérios do zero. E a resposta que ele encontrou não estava em fórmulas de enriquecimento rápido. Estava nos hábitos. Nos padrões diários que uma pessoa carrega sem perceber, e que constroem ou destroem sua vida de forma lenta e silenciosa. O que poucos sabem é que a Bíblia já ensinava isso com uma clareza que impressiona. Jesus não falava apenas de salvação espiritual. Ele falava de como uma pessoa pensa, como age, o que cultiva dentro de si, e como isso determina tudo que ela atrai e constrói ao longo da vida. A Bíblia, lida com atenção, não é apenas um livro de fé. É um manual de comportamento. Um código de hábitos que, quando praticados com consistência, mudam a estrutura interna de quem os adota. Este vídeo reúne 10 desses hábitos. Não são conceitos abstratos. São práticas reais, com raízes tanto nos ensinamentos de Jesus quanto nos princípios que Napoleão Hill dedicou a vida inteira a documentar. E se você aplicar pelo menos um deles a partir de hoje, vai perceber que a mudança que você espera não vem de fora. Ela já estava esperando por você dentro. Hábito 1. Controlar o que entra na mente todos os dias. Josué 1:8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse versículo esconde um princípio que Napoleão Hill descreveu com outras palavras décadas depois. A mente absorve tudo aquilo que recebe de forma repetida. E o que ela absorve se torna crença. O que se torna crença se torna comportamento. E o comportamento, repetido dia após dia, se torna destino. Pense num homem que acorda todos os dias e antes de qualquer outra coisa consome notícias ruins, conversas pesadas, conteúdos que alimentam ansiedade e escassez. Ele não percebe, mas está programando o tom do seu dia, e com o tempo, o tom da sua vida. Agora pense num outro que acorda e, antes de qualquer coisa, lê uma palavra, reflete num princípio, alimenta a mente com algo que aponta para cima. O segundo não tem mais talento que o primeiro. Ele só entendeu que a mente é um jardim, e que o jardim produz aquilo que foi plantado nele. Napoleão Hill dizia que o subconsciente não distingue o real do imaginário. Ele processa o que recebe. Se você alimenta medo, ele trabalha para confirmar o medo. Se você alimenta visão, ele começa a trabalhar silenciosamente para abrir caminhos na direção da visão. A prática é simples. Reserve os primeiros minutos do seu dia para alimentar sua mente com algo que eleva. Um versículo, um princípio, uma reflexão. Faça isso antes de abrir qualquer rede social, antes de qualquer conversa, antes de qualquer ruído externo. Esse hábito sozinho é capaz de mudar a direção de uma vida inteira. Hábito 2. Orar com clareza, não com desespero. Jesus disse em Mateus 6:06, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. Existe uma diferença enorme entre a pessoa que ora porque não tem mais para onde ir e a pessoa que ora como parte de um compromisso diário com algo maior do que ela mesma. A primeira trata a oração como resgate. A segunda trata como raiz. Napoleão Hill falava sobre o estado mental que antecede a realização. Ele dizia que uma mente alinhada, que sabe o que quer e confia que vai receber, opera em um nível completamente diferente de uma mente dispersa e tomada pela dúvida. A oração, quando feita com propósito e consistência, é exatamente esse alinhamento. Não é súplica. É direção. Imagine uma bússola que você calibra todos os dias. Quando você para de calibrar, ela começa a perder a orientação. Quando você mantém o hábito, ela sempre aponta para o norte. A oração diária é a calibração da sua bússola interna. Ela mantém você orientado mesmo quando as circunstâncias ao redor tentam te deslocar. O hábito aqui não é rezar por horas. É criar um momento intencional, todos os dias, onde você para, fecha o ruído externo, e reconecta com o que realmente importa. Com quem você quer ser. Com onde você quer chegar. Com a força que existe em você e que muitas vezes fica enterrada sob o peso da rotina. Hábito 3. Cultivar gratidão como ponto de partida, não como reação. 1 Tessalonicenses 5:18 orienta, e em tudo dai graças.
A maioria das pessoas só sente gratidão quando algo bom acontece. Ela é uma reação. Um sentimento que aparece depois do resultado. Mas o que a Bíblia ensina é diferente. Ela instrui a gratidão antes do resultado. Em tudo. Em todas as circunstâncias. Isso não é ingenuidade. É estratégia. Napoleão Hill ensinava que a atitude mental positiva não é um luxo emocional. É o solo onde as realizações crescem. Uma pessoa que vive em estado de escassez emocional, mesmo que tenha recursos ao redor, não consegue enxergar oportunidades porque sua mente está sintonizada na frequência errada. A gratidão muda essa frequência. Pense numa pessoa que acorda reclamando da cama em que dorme, do emprego que tem, do carro que anda. Ela não percebe, mas está treinando sua mente para enxergar falta em tudo. Agora pense em alguém que, ainda na cama, antes de levantar, identifica 3 coisas concretas pelas quais é grata naquele dia. Não abstrações. Coisas reais. A saúde que tem. A pessoa que ama. A oportunidade que ainda está de pé. Esse segundo hábito começa a reprogramar o olhar. E com o tempo, reprograma a vida. A prática é escrever. Todo dia. Pelo menos 3 pontos de gratidão reais e específicos. Não genéricos. Quanto mais específica a gratidão, mais profundo o efeito dentro de você. Hábito 4. Guardar silêncio como quem guarda ouro. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vivemos numa época que confunde movimento com progresso. Quanto mais ocupado, mais importante. Quanto mais barulho, mais presença. Mas existe algo que só vem no silêncio. Existe uma clareza que nenhuma conversa produz. Uma direção que nenhuma rede social entrega. Napoleão Hill descrevia o silêncio como o espaço onde as melhores decisões são tomadas. Onde a intuição fala. Onde a mente criativa trabalha sem interferência. Ele observou que os homens mais bem-sucedidos que estudou tinham um ponto em comum: todos preservavam momentos de silêncio e reflexão em suas rotinas. Jesus praticava isso. Em Lucas 5:16 está escrito que ele se retirava para lugares desertos e orava. No meio do ministério mais movimentado da história, ele parava. Se retirava. Silenciava. Não porque não tinha o que fazer. Mas porque entendia que o que vinha do silêncio sustentava tudo o que ele fazia no barulho. O hábito aqui é simples, mas exige disciplina. Reserve um momento por dia, mesmo que breve, para ficar em silêncio de verdade. Sem tela, sem conversa, sem música. Apenas você, sua respiração e o espaço interno que a maioria das pessoas nunca visita porque tem medo do que pode encontrar lá dentro. Hábito 5. Perdoar como quem solta um peso que estava carregando sem perceber. Jesus disse em Mateus 6:14: E se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Existe algo que Napoleão Hill observou nos homens que fracassavam repetidamente mesmo com talento e recursos. Muitos deles carregavam ressentimento. Carregavam mágoa antiga de sócios, familiares, pessoas que os feriram no passado. E esse peso, invisível por fora, consumia uma energia enorme por dentro. Guardar rancor é como andar com uma pedra dentro da mochila todos os dias. Com o tempo você nem percebe mais que ela está lá. Mas ela está. E ela pesa. E ela cansa. E ela consome a energia que poderia estar sendo usada para construir algo novo. O perdão não é um favor que você faz para quem te feriu. É uma decisão que você toma por você mesmo. É soltar a pedra. É parar de gastar energia revivendo uma dor que já passou para usar essa mesma energia construindo o que ainda está por vir. Pense numa pessoa que passou anos sem falar com um familiar por causa de uma briga antiga. Ela acredita que está punindo o outro. Mas quem paga o preço diário é ela. São os pensamentos que voltam na hora de dormir. É a energia gasta repassando o que deveria ter sido dito. O perdão interrompe esse ciclo. E quando ele acontece de verdade, abre um espaço interno que nenhuma conquista externa consegue criar. Hábito 6. Servir antes de pedir. Jesus disse em Mateus 20:26, Quem quiser entre vós ser grande, que seja o vosso servo. Napoleão Hill chamava de lei da compensação o princípio pelo qual tudo que é dado de forma genuína retorna multiplicado. Não como mágica.
como consequência natural de como os relacionamentos e as oportunidades funcionam no mundo real. Pense numa pessoa que entra em cada conversa, em cada reunião, em cada relacionamento perguntando o que pode tirar dali. E pense em outra que entra perguntando o que pode contribuir. Com o tempo, qual das duas constrói uma rede mais sólida? Qual das duas cria conexões que duram? Qual das duas encontra portas abertas onde a outra encontra resistência? O serviço genuíno, sem cálculo imediato, cria uma cadeia de reciprocidade que a ganância nunca consegue comprar. E a Bíblia ensina isso não como um conselho espiritual opcional, como uma lei, como o caminho para a grandeza real. O hábito aqui é identificar toda semana pelo menos uma forma concreta de servir alguém sem esperar nada em troca. Pode ser tempo, atenção, um conhecimento, uma conexão. O tamanho não importa. O que importa é a consistência. Hábito 7. Vigiar as palavras que você repete sobre sua própria vida. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Napoleão Hill ensinava que o subconsciente registra tudo que a boca repete. Não eventualmente. Constantemente. E o que ele registra com frequência, começa a tratar como verdade. Como instrução. Como programação. Uma pessoa que vive dizendo que não tem sorte está repetindo uma instrução para o subconsciente. Uma que diz que nunca consegue nada está reforçando uma crença. E o subconsciente, obediente, começa a filtrar a realidade de acordo com essa instrução. Ele deixa de enxergar oportunidades porque foi programado para confirmar a escassez. Pense num profissional que passa meses dizendo para si mesmo e para os outros que sua área não tem mais espaço, que o mercado está fechado, que para ele não vai funcionar. Com o tempo, essa narrativa se torna a lente pela qual ele lê cada situação. E a lente distorcida produz decisões distorcidas, que produzem resultados que confirmam a narrativa original. O hábito é simples, mas incômodo. Por uma semana, preste atenção no que você diz sobre sua própria vida. Nas conversas, nos pensamentos em voz alta, nos comentários automáticos que você faz sem perceber. Você vai encontrar padrões que explicam muito do que você está vivendo. Hábito 8. Ter uma visão escrita e revisitada todos os dias. Provérbios 29:18 declara: onde não há visão, o povo perece. Napoleão Hill dizia que o propósito definido é o ponto de partida de toda a riqueza. Não a riqueza financeira apenas. A riqueza de uma vida que faz sentido. Uma pessoa sem visão clara não está apenas sem direção. Ela está vulnerável. Vulnerável a viver a vida que os outros esperam dela. A trabalhar por sonhos que não são seus. A desperdiçar energia respondendo ao urgente enquanto ignora o importante. A visão funciona como uma âncora. Quando o vento bate, quando a pressão aumenta, quando as dúvidas aparecem, é a visão que mantém a pessoa de pé. Não há força de vontade. A força de vontade é um recurso limitado. A visão é uma fonte que se renova. Jesus viveu com visão absoluta. Cada passo dele apontava para algo claro. E essa clareza dava coerência a cada decisão, a cada palavra, a cada movimento. O hábito aqui é escrever sua visão de forma concreta. Não um sonho vago. Uma imagem clara de onde você quer estar, como quer viver, quem você quer ser. E revisitar isso todos os dias. Não como ritual. Como lembrete de por que você está fazendo o que está fazendo. Hábito 9. Ser fiel no que parece pequeno. Lucas 16:10 ensina: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Existe uma armadilha que prende muitas pessoas. Elas esperam a grande oportunidade para mostrar do que são capazes. Enquanto isso, descuidam do que têm em mãos. E o descuido no pequeno é exatamente o que impede a chegada do muito. Napoleão Hill observava que os grandes construtores de resultados não eram necessariamente os mais talentosos. Eram os mais consistentes. Os que faziam bem o que tinha para ser feito, independentemente do tamanho. Os que tratavam cada detalhe como se ele importasse. Por que ele importa? Pense num funcionário que chega no horário, faz bem o que lhe pedem, trata bem as pessoas ao redor, e faz isso todos os dias sem depender de reconhecimento imediato. E pense em outro que faz o mínimo enquanto espera uma promoção para se dedicar de verdade. Qual dos dois a vida vai promover? A fidelidade no pequeno é uma prova de caráter. E o caráter, segundo Napoleão Hill,
é o ativo mais valioso que qualquer pessoa pode construir. Hábito 10. Alimentar a fé como uma prática diária, não como um sentimento que vai e vem. Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Napoleão Hill dedicou páginas inteiras a falar sobre fé. Não a fé religiosa necessariamente, mas o estado mental de quem age como se o resultado já estivesse garantido, mesmo antes de ver qualquer evidência concreta disso. Ele dizia que a fé é o elemento que transforma o desejo comum em força criadora. Sem ela, o desejo é apenas um sonho. Com ela, o desejo começa a reorganizar pensamentos, palavras e ações na direção da realização. O problema é que muitas pessoas tratam a fé como um sentimento. Quando estão bem, têm fé. Quando aparecem dificuldades, a fé some. Mas a fé verdadeira, da forma que a Bíblia e Napoleão Hill descrevem, não é um sentimento que depende das circunstâncias. É uma postura. Uma decisão diária de continuar agindo na direção do que se quer, mesmo quando o que se vê ainda não confirma o que se acredita. Pense numa semente enterrada no chão. Ela não tem como ver a luz do sol. Ela não sabe se vai chover. Ela não tem como confirmar que o solo é fértil. Mas ela germina assim mesmo. Porque foi criada para isso. A fé funciona da mesma forma. Ela não precisa de confirmação para agir. Ela age, e a confirmação vem depois. O hábito aqui é alimentar a fé todos os dias de forma intencional. Ler algo que fortalece. Relembrar resultados passados que pareciam impossíveis e aconteceram. Declarar em voz alta, para você mesmo, que o que você está construindo vai se sustentar. Não porque você tem certeza do resultado, mas porque você decidiu confiar no processo. Esses 10 hábitos não são segredos escondidos. Eles estão na Bíblia há séculos. Napoleão Hill os encontrou nas vidas dos homens mais realizados que estudou e os documentou com outras palavras. E o que os dois ensinaram, cada um à sua maneira, aponta para a mesma verdade. Nenhuma vida muda por acaso. Nenhuma transformação acontece num único momento de inspiração. Tudo que dura, tudo que é real, tudo que sustenta uma vida ao longo do tempo, foi construído tijolo por tijolo, hábito por hábito, dia após dia. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa ser perfeito. Não precisa esperar o momento certo, a condição ideal, a circunstância favorável. Você precisa começar com um hábito. Uma prática. Um compromisso silencioso consigo mesmo de que hoje vai ser diferente de ontem. A vida que você quer não está esperando por uma grande virada. Ela está esperando pela soma das pequenas escolhas que você ainda não decidiu fazer de forma consistente. Sua vida muda quando seus hábitos mudam. E ela começa a mudar hoje. Se alguma coisa que você ouviu aqui tocou algo dentro de você, não deixe isso passar. Escreva nos comentários qual dos 10 hábitos você vai começar a praticar. Esse simples ato de escrever já é o início de um compromisso. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o sinal que você estava esperando. Aqui é onde esse tipo de conversa acontece toda semana.